Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições do Rio Tocantins-Araguaia. Inicialmente, vamos fazer uma verificação das conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo ONS. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio de Janeiro, Paulo Diniz, Rogério Braga. Obrigado. Semadem. Bom dia a todos, bom dia Joaquim, estamos aqui, Karine Leal e eu. Obrigado. Acema do Maranhão. Bom dia a todos, nós estamos aqui, Silvio, o Breno, o Macedo e o Demetrios, da sala de situação aqui da SEMA, Maranhão. Ok, obrigado. A Cecima de Goiás. Pode apertar e falar. Vocês estavam com o microfone habilitado, agora vocês desabilitaram. Volta a habilitar de novo. Pode falar agora. Aqui. Você desligou de novo. Agora está certo, pronto. Vamos lá. Marcos Cabral e Maurício Jaco. Superintendência de Recursos Hídricos. Ok, obrigado. Vamos para os agentes. Furnas. Bom dia, Joaquim. Aqui por Furnas, Marcelo Carvalho, Daniele Ornelas, Grace Drummond e Marcos Pimentel. Obrigado. A Enerpeixe. Bom dia a todos, está o David e o Márcio. Ok. BR Energia. Bom dia, Joaquim. Demais colegas, aqui é Vicente, da Engie e também Rafael Almeida. Ok. Lajeado. Bom dia a todos, aqui é Pedro, do Centro de Operação da EDP, representando a UHE Lajeado. Ok. Vamos então para as pessoas que estão aqui na sala de situação. Suzano. Bom dia, Rafael da Suzano Papai Celulose. Bom dia, Matheus Machado da ANEL. Bom dia, Odilon, ONS. Márcio Nóbrega, da Agência Nacional de Águas, bom dia. Bom dia, Patrick Thomas, da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Diego, ANA. Antônio Augusto, ANA. Vinícius Roman, ANA. Ana Paula Fiorese, ANA. Roberto, ANA. Guilherme Godoy, do Ministério de Minas e Energia. Ok. Se demais, outras pessoas entrarem ao longo da videoconferência, a gente faz as devidas apresentações. Inicialmente, nós tínhamos programado 2 temas iniciais, né, que sempre fazemos, que é o primeiro, as condições meteorológicas feita pelo Semadem, depois uma apresentação do ONS, e depois nós entramos nos outros assuntos de natureza mais gerais. Então, vamos dar início com a apresentação do Semadem. Semadem, por favor. Muito obrigado, Joaquim. Podemos ir na primeira figura, que é a chuva observada nos últimos dias. Mapa da esquerda, a distribuição e o valor da chuva observada. Tons de verde mais escuro e laranja significam chuvas mais abundantes. Tons de branco, menos chuva. Então vejam que choveu bem na bacia do Tocantins, né? Foi por pouco, porque um pouquinho mais para leste, na bacia do São Francisco, por exemplo, choveu muito menos. Na figura da direita, dá para comparar esse valor de chuva observada com a média histórica. Então, tudo que aparece em azul significa chuva acima da média, o que aparece em amarelo abaixo da média. Branco é mais ou menos em torno do normal. Então, vejam que na maior parte da bacia do Tocantins, de fato, choveu acima do normal. Então, foi uma semana boa de precipitação.
Na próxima figura está a avaliação, então, da chuva. Nos últimos 2 anos, na verdade, são as barrinhas azuis e a chuva observada nos meses dos últimos 2 anos. A linha preta fina é a média histórica, que vai se repetindo todos os anos. E se a gente se concentra no extremo direito da figura, vemos que a barra azul ainda não atingiu a média histórica, tem uma pontinha laranja, que é a chuva do último dia, 14 milímetros no dia 25, o gráfico está atualizado até o dia 25. Então, de concreto, nós temos 167 milímetros acumulados em março até o dia 25, sendo que a média histórica é 233. Então, está faltando um pouco, uns 60 e tantos milímetros, para chegar na média histórica. Se a gente vê o ano hidrológico, desde o 1º de outubro, então até o dia 25 nós temos acumulados 968 milímetros, sendo que a média histórica é 1.372. Então, está abaixo da média histórica, especialmente, dá para ver aí no gráfico, por conta do mês de janeiro, que foi muito ruim, choveu apenas um pouquinho acima da metade do que deveria chover. O mês de outubro também foram muito ruins. Já fevereiro foi melhor, praticamente fechando na média, e março, vamos ver, mas não está tão longe da média histórica. A próxima figura é a situação meteorológica de hoje. Eu marquei aí uma elipse com uma A. Essa é uma área de alta pressão que está inibindo a formação de precipitação. Tem uma banda de nebulosidade mais embaixo, uma frente, não é frente fria, é frente estacionária. Justamente ela virou estacionária porque essa área de alta pressão não deixa ela subir mais para o norte. Então vejam que parte da bacia do Tocantins está na borda dessa área de alta pressão. Ela de alguma forma vai ser afetada, claro, muito mais bacia como Grande, São Francisco, etc. Mas de alguma forma também essa alta pressão vai inibir um pouco das precipitações sobre a bacia do Tocantins nos próximos dias, também lá em Brasília. Então, a próxima figura é a chuva prevista pelo modelo americano GFS para os próximos 3 dias. Então, vejam que aparece uma grande área em branco, sem precipitação expressiva, justamente por conta dessa área de alta pressão. Chove mais em volta daquela área de alta pressão. Próxima figura é acumulado para os 7 dias. Então, vai aumentando o prazo, vai acumulando a chuva, mas sempre deixando uma área em branco aí na região daquela alta pressão. E a próxima figura é para 10 dias, né? Então tem regiões com bastante precipitação, como é a norte da Amazônia, região do Madeira, enfim, mas vejam que há uma área em branco que cobre basicamente parte da bacia do São Francisco e também a parte da bacia do Tocantins, também em Brasília. Então, próximos 10 dias a gente não tem previsão de precipitação muito importante. Na próxima figura começa o detalhe da bacia, né? Temos à esquerda a distribuição espacial da precipitação. Então, tons em branco é menos chuva, laranja mais chuva. Então, vejam que a precipitação ela vai se acumular especialmente na parte mais baixa da bacia. Já na cabeceira, a previsão é de menos precipitação. Na figura da direita, nós temos na parte de cima, ou seja, não na figura da direita, na parte direita dessa figura, nós temos na parte de cima o valor previsto pelo modelo para os próximos dias. Os números indicam a chuva acumulada para os próximos 3, 7 e 10 dias. Então, por exemplo, o modelo está indicando para toda a semana 35 milímetros. Então, segundo o modelo, não chegaria a atingir a média do mês em toda a bacia, né? Choveria menos dos 60 e tantos que nós precisamos para atingir a média histórica. Esse é um ponto. E depois que, de novo, a chuva será mais abundante na parte norte da bacia, a parte mais baixa, e não na cabeceira. Na parte de baixo à direita, o que nós temos é a verificação da previsão feita na última reunião, nos últimos 10 dias. Vejam que o modelo, que a previsão do modelo aqui é a linha vermelha, e o que realmente foi acumulado é a linha preta. Elas estão praticamente juntas, foi uma previsão muito boa. Não é sempre que acontece dessa forma, mas desta vez o modelo foi literalmente perfeito. Na próxima figura nós temos a cabeceira, a subbacia da Serra da Mesa.
Vejam que aqui as cores já mudam, é branco e verde claro, e pouca precipitação. De fato, na parte de cima, à direita, vemos que tem uma faixa de 5 ou 6 milímetros apenas acumulados para uma semana. Ou seja, chuvas irregulares, algumas pancadas de chuva, nem todo dia terá pancada de chuva, então não é chuva significativa. E na parte de baixo está a verificação da previsão feita 10 dias atrás. De novo, foi uma previsão muito boa, não tão perfeita quanto na bacia como um todo, mas por se tratar de uma bacia pequena, é muito mais difícil fazer previsão quantitativa. O modelo, neste caso, subestimou ligeiramente a precipitação, ou seja, foi observado um pouquinho menos de precipitação do que foi previsto, mas muito próximo. A próxima figura é a situação da subbacia de Araguaia, do rio Araguaia. É basicamente a mesma situação. Previsão de chuva irregular, em forma de pancadas, marginalmente superior à do rio, da bacia como um todo, Tocantins, Araguaia. Então, 39 milímetros para uma semana. E, olhando a previsão feita 10 dias atrás, também ela foi literalmente perfeita, né? O modelo indicou 86 milímetros previstos e foram observados 86 milímetros. Nem sempre acontece dessa forma. Normalmente os modelos costumam errar para mais ou para menos. Na próxima figura e última da minha parte está a tendência para a segunda semana, ou seja, estamos falando do dia 3 de abril ao dia 9 de abril. O modelo de cima é o modelo do INPE, o modelo do CPTEC, o modelo de baixo é o modelo americano. Na parte da esquerda fica claro... Vai dar certo. Tá bom? Deu certo. A gente está derrubando, é a CAEMA. SEMA de Michelândia que está entrando, mas pode continuar. Então, nas duas figuras da esquerda, dá para ver que há uma área em branco, cobrindo basicamente a bacia do Tocantins, e na linha da direita, os dois modelos indicam chuva abaixo da média. O modelo de cima é naquela cor rosa e o modelo de baixo na cor marrom. Há uma coincidência bastante grande entre os dois modelos, talvez com chance de chover um pouco mais na parte baixa da bacia, no norte do estado de Tocantins, mas de uma forma geral, nós temos então 2 semanas pela frente de chuva abaixo da média. Essa é a conclusão geral. Então, vou passar a palavra para a Karine, que vai comentar o desdobramento hidrológico dessa previsão, e eu fico à disposição. Muito obrigado. Bom dia novamente, pessoal. Então, vamos olhar somente a bacia de Serra da Mesa. Acompanhe no gráfico superior o monitoramento da precipitação. Lembrando que as barras cinzas representam a média climatológica e as barras azuis representam o que de fato foi observado em termos de precipitação. Vejam que nós fechamos fevereiro com 139 milímetros, lembrando que a média histórica é 192, né? Então fechamos abaixo da média. Em março, nós ainda não fechamos o mês, né? Os dados são observados até o dia 26 e nós já atingimos a média. Foram observados 197 milímetros e a média histórica é 193 milímetros, né, para o mês de março. Então, é uma ótima notícia para essa bacia. Lembrando que essa maior parte dessa precipitação, né, uma boa parte dela, ocorreu de quinta-feira para cá, né, nos últimos dias. No gráfico inferior, nós temos o acompanhamento da vazão. Acompanhem a linha roxa. Ela representa a vazão observada, consistido pelo ONS, de outubro de 2017 até março de 2018. Veja que nós fechamos o mês de fevereiro com 1.013 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 18% abaixo da MLT. Em março, até o dia 21, nós estávamos com 909 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 23% abaixo da MLT. Lembrando que esse valor, essa configuração pode ficar um pouco melhor devido às chuvas dos últimos dias, mas os dados ainda não estão consistidos pelo ONS. No próximo slide, a gente acompanha o que temos em termos de previsão, lembrando que o gráfico superior refere-se à precipitação e o gráfico inferior refere-se à vazão.
Então, as barras pretas representam a chuva observada e as barras coloridas em tons claros representam os membros de previsão de precipitação. Vejam que, como o Celucci falou para essa bacia, para a Serra da Mesa, nós temos precipitações muito baixas nos próximos dias, né? E a barra em vermelho, ela representa a média desses membros de precipitação. Quase não dá para ver as barras, né? Mas elas estão ali, então realmente vai ter pouca chuva nos próximos dias. Na figura inferior, a linha preta representa a vazão observada, a linha cinza seria a nossa vazão simulada com os dados do fim de semana e a linha vermelha representa a média desses membros de previsão. Então, para os próximos dias, né, considerando a partir de hoje até o dia 5 de abril, a tendência é de que ainda tenha um pouco de aumento em relação ao pico de vazão, devido à chuva no fim de semana, e depois nós temos um decréscimo, né, dos valores de vazão. A média para os próximos 10 dias fica em torno de 800 a 850 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, nós temos os nossos cenários de vazão. Lembrando que cada linha pontilhada representa um cenário de vazão em função de um cenário de precipitação. E esses cenários são equiprováveis. Não existe uma tendência mais forte ou melhor de acontecer um ou outro cenário de vazão. Eles são apenas configurações para a gente entender como poderia ficar o sistema nos próximos meses. Então, vamos olhar o recorte de abril até setembro de 2018, lembrando que a MLT para esse período é de 347 metros cúbicos por segundo. E caso nós tenhamos precipitações na média histórica, né, o modelo nos indica vazões na ordem de 270 metros cúbicos por segundo, representando algo de 78% da MLT. Né? E nós também geramos um cenário simulando vazões iguais às ocorridas entre abril a setembro de 2016. Nós pegamos esse ano por ele ser o ano com precipitações mais baixas do histórico, né, para esse período, abril e setembro. Então, com esse cenário, o modelo nos indica vazões na ordem de 187 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 54% da MLT. Esse cenário, ele é a linha pontilhada azul mais escura, mais inferior do gráfico. E a linha vermelha amarronzada do gráfico, ela representa as vazões mínimas médias mensais do histórico. Então, vejam que todos os cenários que estão apresentados hoje não indicam uma forte tendência dessa quebra dos valores mínimos já registrados na bacia, em termos mensais. Entretanto, vejam que o cenário de precipitação de 2016, ele cruza essa linha mais para o final, em agosto, setembro do período, né? Isso poderia indicar, né, caso as precipitações sejam iguais ao do ano passado, que a gente poderia ter uma quebra desse recorde mínimo histórico de vazão no final do período seco. Mas ainda é muito cedo para a gente afirmar, né, alguma quebra de recorde mínimo histórico. Então, por enquanto, o modelo não indica uma forte tendência dessa quebra do recorde mínimo histórico, né, de acordo com o que está apresentado no gráfico. Essa era a nossa contribuição para hoje e nós ficamos à disposição. Ok, obrigado. Eu vou abrir, então, para comentários sobre essa questão das precipitações. Se alguém tiver algum comentário a fazer sobre esse assunto de precipitações, tá? E previsões e... Bom, não. Esse assunto, então, vamos incorporar ele na discussão do ONS. ONS, por favor, podia começar. Bom, bom dia a todos. A nossa apresentação vai ser dividida em duas etapas, né? No primeiro momento eu vou mostrar as condições hidrológicas observadas na bacia do Rio Tocantins até Estreito, né, Serra da Mesa e Estreito, e posteriormente o Rogério Braga vai fazer a apresentação das condições
simuladas ao longo das perspectivas para o período seco agora de 2018. Próximo slide, por favor. Bom, é só a configuração dos armazenamentos, dos reservatórios que compõem os aproveitamentos hidrelétricos do Sistema Interligado Nacional da Bacia de Tocantins. Próximo slide, por favor. As condições de vazão mínima atualmente vigentes na bacia. Próximo slide, por favor. E aí a atualização do nosso quadro em relação à parte hidrológica, em relação às vazões naturais, tanto Serra da Mesa quanto o Estreito. A gente vai ver que continua aquele cenário de distinção das condições hidrológicas na montanha de Serra da Mesa e no trecho jusante até Estreito. A gente observa aí que fevereiro fechou com 63% da MLT de vazão, ou seja, apesar de a gente ter tido quase 100% da média de chuva, em função do mês anterior, janeiro, ter sido drasticamente abaixo da média histórica, a gente observou 38% da MLT, mesmo fevereiro chovendo próximo da média, a gente teve aí 63% da MLT de vazão. E março, mais ou menos, seguiu o mesmo padrão, o trecho montante Serra da Mesa, verificado até o dia 26, 65% da média do globo termo. Próximo slide, por favor. Aí o comparativo de Serra da Mesa, dessa vazão natural de Serra da Mesa, com os piores anos do histórico, né? A gente observou ali, início de fevereiro, aquele pico de vazão que a gente teve, que deu uma separação significativa em relação aos valores até então observados como piores do histórico. Entretanto, agora, ao longo do mês de março, a gente já voltou a observar um padrão muito próximo dos anos desfavoráveis que a gente tem em todo o histórico de vazão. Próximo slide, por favor. Estreito Tocantins. Janeiro acompanhou o cenário hidrológico parecido com o montante de Serra da Mesa, né? A gente observou em Serra da Mesa 38, aí em Estreito, janeiro fechou com 41. Fevereiro a gente já teve um descolamento, né? Já tivemos uma condição de precipitação no trecho incremental entre Serra da Mesa e Estreito um pouco mais favorável, fazendo com que Estreito fechasse o mês de fevereiro com 91% e mantivesse algo próximo desse cenário agora ao longo de março. A gente observa aí, média verificada até o dia 26, em Estreito, 85% da média do termo para o mês de março. Próximo, por favor. Em relação aos piores do histórico, destaque aí realmente para essa ascensão no mês de fevereiro, que um trecho entre Serra da Mesa e Estreito, que a gente realmente teve um pequeno descolamento aí em relação aos valores dos piores anos observados em todo o histórico. Próximo slide, por favor. Bom, essa é a condição de operação observada no reservatório de Serra da Mesa. A gente continua praticando defluências em torno de 300 metros cúbicos por segundo. A gente observa a curva em azul, que são as vazões afluentes, superiores à curva em vermelho, que é a vazão defluente. Isso significa que, enquanto essa diferença for positiva, a gente continua armazenando, guardando água no reservatório de Serra da Mesa. Então a gente observa ali um ganho mais forte ali no início de fevereiro, em função daquele pico de vazão que a gente teve. Desde então a gente continua com um ganho positivo de armazenamento, fechando ontem às 24 horas do dia 26 com 17,54% do armazenamento do reservatório de Serra da Mesa. Próximo slide, por favor. Reservatório de Estreito. Um aproveitamento hidrelétrico a fio d'água, não tem porte de regularização significativo. Então, na média de alguns dias, o balanço entre a vazão que chega e a vazão que sai, ele é nulo, ou seja, um aproveitamento que trabalha praticamente a fio d'água com alguma pequena regularização de 1 ou 2 dias no máximo. O único destaque que a gente tem aí na operação para o reservatório, para o aproveitamento hidrelétrico de Estreito, é que desde o dia 22, quando foi observado um blackout que abrangia a região nordeste do Rio de Janeiro, do Brasil, norte e um pedaço da região sudeste, a gente teve, por uma questão elétrica, as máquinas de Estreito, elas foram desligadas e por um problema no retorno dessas unidades, a gente desde esse evento, o aproveitamento hidrelétrico de Estreito ele vem defluindo a vazão que chega
a estes reservatórios somente com vertedor, ou seja, a gente ainda não tem, desde então, o retorno das máquinas de estreito. Depois, se alguém quiser um pouco mais de detalhe, tem aí os colegas responsáveis pela operação dessa OHE que pode passar um pouco mais de detalhe. Próximo slide. Aí já entra na atualização da simulação do reservatório de Serra da Mesa, perspectiva ao longo do período seco, agora 2018. Vou passar a palavra para o Rogério Braga. Bom dia a todos. Podendo passar para o próximo slide. Bom, aqui é a apresentação na bacia, né? Basicamente é o que o Ceruti apresentou, só de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente está vendo aqui a prestação acumulada e comparando essa prestação acumulada com os últimos 4, 5 anos, né? A gente tem a MLT na curva azul até o dia 25 de março, de 1º de outubro a 25 de março, estaria com 84% de chuva acumulada, né? Você vê que ali no final de março, iníciozinho de abril, 1º de abril, a gente tem um total de média de em torno de 1.400, que bate bem com o valor que o Ceruti apresentou, né? Ou seja, a gente está ainda bem abaixo da chuva normal acumulada nesse período e um pouco acima dos 3 últimos anos, né? Com isso, a gente manteve nossos cenários, né, com base nas vazões observadas nos últimos 5 anos. Pode passar. Aqui é só para recordar qual foi a simulação anterior, feita em 27 de fevereiro, né, com projeção ali para o dia 2 de março de saída em 14%. E a gente via que, no pior caso, a gente chegava em 30 de novembro em 8,32 e, no melhor caso desses 5 anos, a 20,66. Né? E, conforme o Paulo falou, a gente está atualmente com 17,5 no finalzinho de março, então estaria exatamente ali próximo do 3º e do 4º pior ano. Ou seja, acima do primeiro, da curva preta, e abaixo da curva vermelha. Pode passar. Aqui a previsão de saída para o dia 30 é 17,64, e a gente nota lá no final de novembro que esse fecho já diminuiu um pouco, né? O 10,21, o pior cenário, no dia 30 de novembro, na simulação anterior, no mês passado era 8,32, e o 19,09 agora, na simulação passada, era 20,66. A tendência ao longo do período vai ser isso, vai ser cada vez mais esse fecho se aproximando, né? E um destaque é esse valor previsto para 30 de novembro de 2018, entre 10% e 19%, na comparação com 30 de novembro de 2017, né, de 5,92, tem um ganho de pelo menos aí da ordem de 4%. Né? Como a chuva ocorrida na bacia, embora ela esteja mais... ela foi um pouco mais intensa na parte mais central e mais próxima de Tucuruí do que de Serra da Mesa. A gente acredita que, pelo menos para a restrição de 744, lá em Estreito, essa bacia incremental entre Estreito e Serra da Mesa vai ser maior do que a observada no ano passado. E com isso, a gente vai poder economizar em relação ao ano passado, pelo menos nesse período aí da restrição, do período mais importante, né, de vazões baixas, afluentes em estreito, a gente vai ter vai poder economizar um pouco mais de água em Serra da Mesa do que economizou nos 2 últimos anos, né? Pode passar. Então, essa é a de 300, é a simulação com as condições atuais, né, da restrição, lembrando que aquela restrição de 300 ainda continua, né?
E agora os próximos slides são as simulações com restrições, com diminuição da restrição de 50 em 50 metros cúbicos por segundo, né? À medida que o tempo vai passando, né, que a gente vai acabando o período chuvoso, esse ganho até 30 de novembro ele vai diminuindo, né? Porque eu tenho um período de praias, que eu tenho que soltar os 300 lá de Serra da Mesa, que é de junho até 20 de agosto, e eu também tenho a restrição de 744, que em geral ela ocorre ali nos meses de julho, agosto, setembro. Então, vamos dizer, os ganhos na redução da defluência, eles vão diminuindo à medida que a gente vai avançando com o tempo, né? Mas lembrando que, conforme a gente falou lá na primeira reunião, a gente não espera recuperar o reservatório de Serra da Mesa de um ano para outro. Então, qualquer redução que você tenha na vazão defluente, e se ela for permanente ao longo dos próximos anos, aí sim você vai ter esses ganhos, né? Esses ganhos acumulados de ano para ano, e aí com uma hidrologia um pouco melhor a gente pode sair desse patamar aí de fechar o período de estiagem entre 10% e 20%. Indo para o próximo slide, aí a simulação com defluência de 200, né, você tem um ganho mais ou menos de 1% em cada final. Né, passou de, por exemplo, 250 era 11,21, passou para 12,17. O próximo slide, já o menor já é 13,13. E o último slide é o slide com a simulação de 100 metros cúbicos por segundo, 14,05, né, com máximo de 25,50. Basicamente era isso que eu tinha que apresentar. Obrigado a todos. Ok. Bom, só para ficar registrado, essas vazões inferiores a 300, nós autorizamos com data até 30 de abril, mas podemos prorrogar sim, se o teste der adequado, né? Então, a gente... porque nós temos recebido muitas solicitação de informação sobre esse assunto, né? Por que que não implantou? Por que que não implantou? Por que que não implantou? Então, esse é um ponto importante, é que a nossa resolução ela vai até 30 de abril, mas nada impede, dentro de um entendimento que os testes foram satisfatórios, de prorrogar. Apenas na época da temporada de praia é que nós temos que ter um cuidado especial. Bom, eu vou passar para os agentes no sentido de que eles possam eventualmente complementar alguma coisa que eles julguem importante, né? Furnas, tem alguma coisa a acrescentar em relação ao que foi apresentado? E você já podia dar o estágio de como estão as tratativas para a implementação da questão dos testes, né? De vazões. Tá. Ok, Joaquim. Eu trouxe aqui na videoconferência a Grace Drummond, que é da nossa área de licenciamento ambiental, e ela vai dizer como é que está o andamento do processo junto ao IBAMA, tá? Bom dia a todos. Bem, nós conseguimos no sistema de informações do IBAMA, em avanço, o parecer que vai subsidiar a anuência do IBAMA para a gente poder efetuar os testes. A anuência, o IBAMA se posicionou que não há óbice em fazer os testes, mas ele frisa que só vai dar a anuência uma vez que a FUNAI ela se manifeste. Acredito que o Marcelo já tenha relatado que o IBAMA ele encaminhou um ofício para a FUNAI solicitando o posicionamento deles em relação à realização desses testes. Nós estivemos conversando com a analista do IBAMA, ela informou para a gente que semana passada um analista da FUNAI entrou em contato com ela para obter mais informações no processo.
Então, a gente acredita que a FUNAI esteja efetivamente já analisando esse processo. Informalmente, a nossa antropóloga, que é quem trata das questões indígenas aqui em Furnas, ela também tem feito esse contato com os analistas da FUNAI, pedindo celeridade na análise. Então, a gente tem hoje disponível o parecer que vai subsidiar a anuência, né, do IBAMA, mas também temos um indicativo que eles vão aguardar realmente o posicionamento da FUNAI. E aqui pela operação de Furnas, Joaquim, a gente está de prontidão para quando tiver essa anuência da FUNAI, a gente poder programar os testes e iniciá-los. Já foi tratado com o ONS que uma das condições que a FUNAI vai estabelecer é que o reservatório de Canabrava seja com um nível mantido acima da cota 332,50, tá? E isso aí já foi combinado com o ONS, a gente já tem operado nos últimos dias o reservatório com níveis mais altos, já visando, na época que tiver anuência, já poder fazer os testes sem precisar esperar que Canabrava seja colocado no nível mais alto, tá? Então já está se operando em torno do nível 332,50 ou acima dele, tá? E a gente está aguardando justamente essa anuência para poder deslocar a equipe de ictiofauna lá para a Serra da Mesa, para eles poderem fazer o acompanhamento do comportamento da ictiofauna, fazer algumas medições de qualidade d'água, tá? Porque inclusive o IBAMA pede até plano de resgate de peixe caso aconteça algum problema. E também uma das condições é que, se acontecer algum problema durante os testes, a geração da usina seja restabelecida prontamente, de modo a retornar o fluxo na calha fluvial. Tá? Então, basicamente, a gente está no aguardo do posicionamento do IBAMA quanto a esse assunto. Se a ANA, por ser Ministério do Meio Ambiente, puder ajudar nessa intermediação com a FUNAI, né? Com a FUNAI e com o IBAMA, seria porque o IBAMA, só para complementar, o IBAMA está com a minuta pronta. A gente tem a minuta na mão, né, que vem com essas condicionantes até que o Marcelo acabou de colocar, que a gente já distribuiu aqui internamente justamente para não perder tempo, né? Então, até porque tem prazos a serem cumpridos. Então, assim, realmente falta a anuência da FUNAI, ver o posicionamento deles, efetivamente se eles vão questionar ou pedir alguma coisa ou não, porque isso a gente ainda não tem como saber. A gente realmente ainda não tem esse retorno deles, né? Porque pela parte do IBAMA, eles estão só aguardando para anexar o posicionamento da FUNAI. Alguma dúvida? Michelândia. Não, eu sei que Michelândia vai estar querendo falar, mas só um pouco que na ordem eu passo para você. Com relação a esse assunto, nós temos uma questão administrativa. Qual é? Como nossa resolução ela é até o dia 30 de abril, eu preciso que em um dado momento, nos próximos 10 dias, que seja solicitada a prorrogação, tendo em vista, e explicar essas coisas que estão acontecendo, que não aconteceu, que o teste não se mostrou ainda possível de ser realizado, para eu pelo menos prorrogar por mais 60 dias, esse tipo de coisa, mas eu preciso de algum documento pedindo a prorrogação, tá? No sentido aí tem que ser como foi feito inicialmente, o ONS que pediu, tal. Então, era importante isso, porque eu tenho um prazo administrativo para cumprir, para poder publicar essa prorrogação por mais, pelo menos aí, sei lá, 60 dias, tá? Então, Paulo e Rogério, vejam isso, tá? Bom, Michelândia, você queria o que é que você... Você acabou respondendo, porque nós estávamos preocupados, porque a resolução só tem valor só até o mês de final de abril, e não reduziu ainda a vazão. Nós estamos perdendo o volume de água que está caindo pelo chuvoso, e a verdade, nós não vamos ter esse efeito, né, por causa da parte burocrática, né? Então, o que nós poderíamos fazer para agilizar até esse processo, saber se alguma entidade...
Eu sei, mas nessa sala aqui nós não temos condição de agilizar, porque são sistemas separados. Quer dizer, sistema ambiental é um sistema, embora a gente seja dentro do mesmo ministério, mas o sistema ambiental tem todo um regramento diferenciado. E o outro parceiro que precisa desse processo é a FUNAI também. Então, daqui, dessa sala, não se pode fazer mais do que foi feito, que a ANA fez, que foi publicar, por parte dela, a resolução que deu margem ao teste. E a ANA se dispõe, é isso que eu disse, a prorrogar, pelo menos por 2 meses, para possibilitar a realização do teste, tá? Pelo menos por 2 meses. Mas nada impede que o teste realizado e dando sequência adequada, nós prorroguemos por um período muito maior do que esse. Respeitada apenas uma discussão da temporada de praia, tá? Bom, esse é o ponto. Doutor Joaquim, a gente não poderia tirar como uma orientação desse fórum aqui da crise? Não, não, a solicitação não. A solicitação formal tem que vir, porque como a gente deu um documento formal, eu preciso receber um documento formal. O nosso, poderíamos a ANA ter ficado esperando. Quando você obter todas as licenças, a ANA dá. E a ANA não fez isso. A ANA fez o contrário. Deu primeiro a todas as licenças e ela não tem controle sobre as licenças. Quer dizer, essa coisa que está falando que o IBAMA, não sei o que, tem que ficar registrado. Não é simplesmente dizer numa ata de reunião ou esse tipo de coisa. Tem que vir tudo registrado para que a gente possa dar prosseguimento aqui internamente ao pedido de prorrogação, tá? Então, essa reunião não vai dar sustentação sozinha para isso, porque aqui a gente está ouvindo só relatos, mas não tem nada formal. Bom, eu vou passar para as demais empresas, depois eu vou passar para os estados e para a CAEMA, mas que se conectaram. Mas na sequência, não sei se Peixe... Sim, o MME gostaria de comentar. Só um comentário, porque complementa aí o que Furnas já falou. A gente, lá no Ministério de Minas e Energia, tem acompanhado de perto aí a busca por todas as anuências ambientais aí, o início dos testes por parte de Furnas. Nós fizemos o contato com Furnas aí diversas vezes, e aí foi citada essa pendência ainda de manifestação da FUNAI. E há 15 dias aproximadamente, o nosso secretário de Energia fez um contato com a presidência da FUNAI, justamente para buscar agilidade na avaliação desse parecer pela FUNAI. E ontem, novamente, nós fizemos um novo contato, buscando uma maior agilidade. O que nos foi prometido é que ainda hoje eles nos dariam um retorno a respeito desse assunto. Então, assim, a gente, à medida do que é possível, tem feito um esforço institucional aí para sensibilizar a FUNAI, para se manifestar com agilidade, para que a gente possa ganhar aí com esse processo de recuperação de Serra da Mesa. Eu acho que podia ser Peixe agora, NS Peixe. Tem alguma coisa adicional a complementar? Semar, Miquelândia, estava com o microfone aberto. Então, MS Peixe. A Niquelândia, só para tirar uma curiosidade, só porque Canabrava está caindo o volume de reservatório e a São Salvador. Deixa a gente, vamos voltar para a dúvida que você está querendo é o seguinte, o que é que está acontecendo em que? Eu não estou entendendo. Porque o que acontece? Eu estou pensando no global, né? Nós estamos com um problema que não falar no global, peraí. Se você vai falar global, vamos todas as empresas falarem e numa sequência você fala, tá certo? Então, deixa eles falarem, aí você, se tiver dúvida mais, claro, você tem todo o direito de perguntar. Então, Ener Peixe. Não, nenhuma dúvida e nenhum comentário, tá bom? Tem nenhuma dúvida nem comentário, né? Ok. Lajeado, tem alguma coisa a acrescentar? No momento, nada a acrescentar e também nenhuma dúvida. Podemos seguir adiante. Agora, a SEST Energia, BR Energia, tem alguma... Vicente? Não, nenhum comentário. Tá tudo certo. Ok.
Então, depois eu tenho um comentário. Então, vamos lá. O pessoal da CAEMA tem alguma consideração a fazer nesse atual momento? A gente está falando de vazões, esse tipo de coisa. Está tudo adequado para vocês? Não, aqui nós estamos sem nenhuma dúvida. Está tranquilo, sem nenhum comentário. Sem dúvida. Ok. A SEMA do Maranhão tem algum comentário a fazer nessa parte da reunião? Não, tranquilo. Ok. A SECIMA de Goiás tem algum comentário a fazer nessa parte da reunião? No momento não. A gente está aqui até comentando. Se tivesse jeito de a gente reverter a capacidade e o índice pluviométrico da região sudoeste de Goiás por Tocantins, seria muito interessante. É isso aí. Ok. Infelizmente a gente ainda não está fazendo chover, não. Mas nessa lógica aí você tem razão. A chuva está acontecendo, vamos dizer, em algumas bacias, está bem próximo, mas não está pegando. Por exemplo, na bacia de São Francisco não pegou nada nesses últimos 15 dias e não vai pegar nada nos próximos 15 dias. Mas tudo bem, faz parte. Bom, então agora, SEMA de Michelangelo, para tirar as dúvidas que não foram esclarecidas, por favor. Porque acontece, quando nós estávamos preocupados realmente não reduziu, né, e nós estamos preocupados com as chuvas que estão acabando, né, estão no final das chuvas. E eu estava reparando no relatório da ONS que no dia 22 estava com 87%, agora no dia 25 já caiu, foi para 97%, e São Salvador foi para 25% do volume útil. Não deveria essas outras bacias assegurar o maior volume possível, reter nos seus reservatórios o mais cheio possível, em vez de reduzir o volume, como aconteceu do dia 22 para o dia 25? Do São Salvador? Ok. Paulo, você tem alguma coisa a acrescentar aí para explicar a SEMA de Michelangelo? Sim. Só relembrando, aquela primeira figura... Tem como voltar na apresentação, por favor, do ONS? É a figura número 1. Isso. Só lembrando que... Isso. Lembrando que dos reservatórios que a gente tem nesse trecho, onde a gente tem alguma influência, né, a regularização de Serra da Mesa, por quê? Porque Tocantins em diante já não tem... Tucuru em diante não tem tanta efetividade da quantidade de água que a gente solta da mesa no trecho ali onde já pega confluência com o Araguaia. Então, pegando o trecho de cabeceira, nosso trecho de interesse, o principal reservatório, sem dúvida nenhuma, é o reservatório Serra da Mesa. São Salvador, Canabrava, é praticamente insignificante o porte de armazenamento. A gente volta a ter alguma condição de armazenamento em peixes de cal, de 526 hectômetros cúbicos, que mesmo assim, para o porte de vazão nesse trecho do rio, também não é algo significativo, uma regularização de, no máximo, 7 dias. O caso de Canabrava, São Salvador, Lajeado e o próprio Estreito, o que a gente operacionaliza? Nessa época do ano, que ainda é uma época de vazões elevadas, para a gente não ter que ter uma movimentação de comporta abrupta, caso aconteça uma precipitação acima do previsto e, consequentemente, um aumento de vazão acima do previsto, a gente trabalha com os reservatórios um pouco mais baixos. Não significa que eu estou com 75% vazio, não é praticamente significante. São alguns poucos, não chega nem a meio metro de desnível entre o máximo e esse nível que a gente tem registrado corresponde a esses 25%. Então, o objetivo que a gente tem nessa época do ano é trabalhar com os reservatórios um pouco mais baixos, para a gente ter uma folga, uma inércia operativa, caso a gente tenha que fazer algum aumento de divertimento, para a gente não dar nenhum solavanco nas vazões decorrentes desses aproveitamentos hidrelétricos. Já quando a gente tiver o período de recessão plenamente caracterizado dentro da bacia, ou seja, a partir de maio em diante, certamente a gente vai novamente elevar o armazenamento desses reservatórios até para a gente ganhar produtividade para a geração de energia elétrica. Então, a explicação é exatamente essa, mas não se preocupe que esse nível de armazenamento de reservatórios aí é insignificante em relação ao porte do restante da bacia, principalmente em relação à Serra da Mesa. Ok. A explicação foi dada. Alguém tem mais alguma consideração sobre a parte que foi feita do ONS? Alguma consideração? Não. Bom,
está aqui conosco, eu vou pedir para se aproveitar. Vamos entrar para a segunda parte da nossa reunião, que é assuntos de natureza geral. Ontem a Ana recebeu a visita de algumas representantes daí da bacia do Tocantins, e hoje está presente aqui um vereador que gostaria de comentar a situação, particularmente na região de Estreito. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar e colocar a situação que ele vislumbra com relação a alguns aspectos que não diretamente têm a ver com a Agência Nacional, mas que a Ana, por solicitação da Câmara dos Deputados, está abrindo palavra. Bom dia. Eu sou o vereador Manelzinho, de Estreito, e a gente está aqui, era para vir o presidente, mas adoeceu, não pôde vir, o presidente da Colônia, o pescador Z35 de Estreito, e a gente, como parlamentar e como acompanhante, sempre acompanha um pouco do problema lá, a gente gostaria de perguntar o que se vai falar para o pessoal lá sobre a mortandade de peixe, que lá está uma calamidade, o pessoal está chorando por esses desse caso lá, e sempre, mas quando está período chuvoso, né? Isso vem há longos tempos que vem acontecendo, e toneladas de peixe, muito peixe, de várias espécies, né? E a gente tem essa preocupação, está aqui para ver com as pessoas competentes o que pode ser feito. E, com certeza, a sociedade de Estreito espera. Foi comentado desde o início, isso faz longos anos ainda, eu acompanhei o deputado federal Domingo Dutra naquela época, e a gente vem presenciando as reuniões e sempre foi comentado uma escada do peixe, né? E outros comentam que tem que ter uma tela, e lá a gente vê que esse peixe entra pela turbina e sai tonteando lá embaixo, 90% morto, alguns sobrevivem, mas a gente está aqui para ver o que pode ser feito sobre este assunto. Ok, muito obrigado. Bom, é muito específico o assunto, eu sei que o IBAMA não está aqui presente, mas se a BR Energia pudesse comentar, esse assunto não é diretamente relacionado a essa sala, mas para dar uma satisfação ao representante que veio participar dessa reunião. Vicente, eu não sei se você ou alguma outra pessoa pode tecer alguma consideração sobre isso. O pessoal lá da usina não está participando hoje, porque estão tratando de uma ocorrência que aconteceu no sistema aí, né? E nesse caso aí realmente não faz parte desse fórum aqui, né? Esse é um problema tipicamente de gestão ambiental, né? A usina ela é como se diz, fiscalizada pelo IBAMA, né? Então tem as licenças por parte do IBAMA. E esse problema de pescadores, isso aí é uma coisa que inclusive a gente enfrenta dificuldades, porque os pescadores entram dentro do canal de fuga, vão pescar lá dentro do canal de fuga. A Polícia Ambiental já foi acionada várias vezes para retirar as pessoas de uma condição muito perigosa, que é ir pescar naquela região ali, que é uma faixa de exclusão proibido, né? Agora, outros problemas, existe um monitoramento contínuo lá, né? Tanto da Polícia Ambiental quanto do IBAMA, né? Mas eu acho que eu recomendaria ao vereador Manuelzinho falar com o senhor João Rezec, lá na usina de Estreito, que ele está lá, é seu vizinho lá. Então, esse é um problema local que tem que ser resolvido lá. Aqui nesse fórum não vai se tratar nada disso aí. Esse é o meu comentário. Tá, só porque é importante você entender, porque
Então, aqui chegam as questões e a gente democraticamente coloca, embora isso foi dito que esse assunto teria que ser resolvido com o IBAMA. E está havendo um contato dele com o pessoal do IBAMA e ele vai ver com o IBAMA, tá? Mas, como não podia deixar de ser, nós abrimos espaço para ele colocar a situação. Ele trouxe vários vídeos de mortandade de peixe, esse tipo de coisa, e o espaço foi dado no sentido de poder se manifestar, tá? Não vai ser esgotado esse assunto aqui, como você mesmo coloca, é um assunto que está dentro da sua licença de operação com vistas ao cumprimento do IBAMA, mas fica registrado essa preocupação da comunidade de Estreito com a situação e nós já dissemos a ele que o encaminhamento correto desse tema é junto ao IBAMA, tá? Mas ficou registrado o acontecido. Alguém mais tem alguma coisa a comentar de natureza mais geral? Ô Joaquim, voltando à questão dos testes de redução, tá? O que acontece? Se a gente tivesse, por acaso, no dia seguinte à publicação da resolução da ANA, já tido a anuência do IBAMA naquela época e iniciado os testes e os testes dados os bons resultados, e a gente conseguisse implementar a nossa meta de 100 metros cúbicos por segundo de vazão mínima em Serra da Mesa, a gente, nesse um mês que passou, a gente teria aumentado o nível do reservatório de Serra da Mesa em torno de 1,2%. Tá? Ou seja, é um valor para a gente ter em mente, desde que não tenha problema na incremental entre Serra da Mesa e Estreito. Tá? Então, ou seja, ganhar 1,2% de volume útil do reservatório de Serra da Mesa num mês, se a gente conseguir implementar essa restrição de 100. Tá? Não conseguimos e a gente está justamente agora, inclusive, vendo essa questão de talvez ter que pedir uma prorrogação desse prazo. Tá? Mas, de qualquer maneira, se o IBAMA nos próximos dias liberar, a gente fizer os testes, que eu acredito que vão dar resultados positivos, a gente vai implementar essa redução, que eu tenho até esperança que isso se torne uma regra permanente para a usina de Serra da Mesa, poder trabalhar com um mínimo de 100 metros cúbicos por segundo. Mas, de qualquer maneira, o que eu enxergo é o seguinte, nos próximos meses já vai vir a temporada de praias, tá? E a temporada de praias é outra restrição que a gente tem. Não seria interessante, isso é uma sugestão para esse grupo, tá? A gente já começar a abordar se a gente vai praticar 300 metros cúbicos por segundo na temporada de praias ou se pode pensar em praticar uma vazão menor, desde que obedeça a restrição de 750 metros cúbicos em ajusante de Estreito, tá? Porque se a gente for pensar nesse problema, acho que teria que tratar com antecedência, que a gente verifica que qualquer questão que depois seja remetida ao órgão ambiental pode demorar um tempo, como está demorando o caso de Serra da Mesa. Então, se a gente pudesse adiantar esse processo, antecipar esses debates, para não acontecer o que está acontecendo com Serra da Mesa, que até esse grupo aventou a possibilidade da gente fazer esses testes de redução no final do ano passado. A ANA e o grupo decidiu colocar isso para testes no início de fevereiro. E agora a gente está no final do mês de março e os testes ainda não foram realizados. Ou seja, a gente sente que o processo decisório é longo, tá? Tem que ser consensado, tudo mais, tem que ter a anuência do órgão ambiental. Ou seja, se a gente pudesse antecipar com essa questão do período de praias e também com a questão da vazão mínima em Imperatriz, ajusante de Estreito ser 750 metros cúbicos por segundo, que a gente também sabe que os municípios estão tomando medidas para adequar o seu sistema de captação de água, eu acho que a gente tem que, nesse grupo, tentar antecipar mais os problemas, os debates, para evitar esse tipo não de perda de tempo, o termo é muito forte, tá? Mas é o caso que a gente está tendo com Serra da Mesa, que se a gente pudesse ter antecipado esse processo do licenciamento ambiental, a emissão da resolução também por parte da ANA, a gente já teria economizado um número significativo de percentual do volume útil de Serra da Mesa ao longo desses meses que passaram, tá? Mas aí... história, a gente está...
Deixa eu só terminar. A gente está com uma situação hidrológica um pouco melhor do que estava nos últimos anos, mas a gente ainda não escapou. Então, de qualquer maneira, eu acho que vale a pena a gente continuar os esforços para, ou seja, rever limites, assim como a gente está revendo Serra da Mesa, poder rever esses 750 jusante de estreito, poder rever o limite do período de praias, porque vai que esse ano é ruim ou o ano que vem volta a ser um ano ruim em termos hidrológicos e aí a crise recrudesce, tá? Então acho que a gente tem que pensar um pouco mais com antecedência, que acho que é uma lição que a gente está tendo aqui. Tá, a segunda lição que a gente tem é não explorar o reservatório mais do que ele pode. Todos os estudos da ANA dizem que vocês não têm condição de gerar com vazões mais de 600, 900 metros cúbicos por segundo. Tá? Todos os estudos da ANA dizem isso. E eu vou mostrar os gráficos do passado que a gente gerou acima de 300. Tá? Então, eu acho que é colocar a responsabilidade na ANA e no IBAMA das questões de que Serra da Mesa não enche, vamos olhar o passado, e é isso que eu vou mostrar para vocês, se quiserem agora discutir esse assunto, de como vocês operaram no passado e secaram o reservatório. Então, essa é uma discussão. O que a gente está perdendo de 1%, tem uma discussão. Agora, vamos discutir, então, novos números para o Serra da Mesa, tá certo? Que ele não tem condição sustentável de gerar com vazões acima de 300. Ele nunca encheu, a vazão máxima dele foi... o volume máximo dele foi 70%, eu acho que não chegou a 80%. Então, eu não tenho problema de discutir esse assunto, não, tá? O doutor Joaquim, Paulo Diniz, eu acho que só a linha que o Marcelo está falando não é nesse sentido, não. O que está falando é da gente... Está registrado. Está registrado que a ineficiência da ANA, do IBAMA e da FUNAI é que está causando... Ninguém falou em ineficiência, então, não. Nós queremos discutir agora o assunto de uma maneira mais ampla. Nós vamos discutir agora vazões liberadas no passado por Serra da Mesa também. Doutor Joaquim, mas a gente tem uma questão que aí é pontual e é sistêmica, né? Não tem como a gente trazer para uma mesa dessa uma fotografia que um gráfico desse não retrata totalmente. Como é que está o cenário do sistema em cada um desses anos de 2014, 2015, 2016? Então isso é algo que puramente um gráfico não consegue traduzir. A gente tem toda uma questão sistêmica, uma questão nacional, de energia, despacho térmico, transmissão entre subsistemas, que um gráfico hidráulico e de armazenamento de um reservatório, que é um dos reservatórios mais importantes do norte, né, que segura Tucuruí no final do período seco, não consegue traduzir. Eu acho que o que o Marcelo está trazendo aí é a linha de que a gente pode e deve tomar devida antecedência. Se aquela ação ela vai ser implementada ou não, um exemplo que eu digo é o seguinte: a primeira vez que o assunto foi trazido a esse grupo aqui em relação à redução de Serra da Mesa foi em setembro de 2017, foi até eu que trouxe esse assunto aqui. E a gente realmente não é a ANA só, foi todo o grupo que não deu o momento devido à convergência das energias para poder deixar essa estrada livre para a gente poder testar. Então, não é o mundo só da ANA, não, é o mundo do grupo inteiro. Eu trouxe aqui, tem um registro aqui da reunião de 26 de setembro de 2017, que eu trouxe esse assunto pela primeira vez. Só que, em momento nenhum, a gente botou para frente, efetivamente, essa demanda, essa necessidade. Então, acho que o que o Marcelo está falando é exatamente nessa linha. Se é efetivo os 300 para a temporada de praia, se não for efetivo, o momento de a gente começar a debater já é agora, não é lá em junho ou em julho. Então, acho que é essa linha que o Marcelo está trazendo. A gente gostaria que fosse discutido aqui, nesse grupo de hidrologia aqui, que está aqui também, a vazão que Serra da Mesa comporta. A gente, então, queremos discutir também esse assunto. Tá? Qual é a vazão que o Serra da Mesa sustentavelmente comporta, para não chegar em situações como essa aqui que nós estamos passando hoje, de ter que ter vazões de 100 metros cúbicos, com interrupção, usina funcionando por horas, esse tipo de coisa. Então, a gente também quer discutir esse assunto. Então, não tem um problema de discutir o que o Marcelo quer, mas também queremos discutir vazão de Serra da Mesa, vazão sustentável de Serra da Mesa. Tá? Então, esse que é o ponto. Vocês têm estudos, vocês conseguem fazer estudo para dizer, a vazão regularizada média de Serra da Mesa é tanto. Né? A gente sempre vai ter um período que precisou de usar mais térmica, e tudo isso é contado, mas nós temos, então, uma coisa sustentável.
tá certo? A gente não pode ficar também explorando o reservatório e depois dizer, agora secou o reservatório, vamos baixar para 100 metros cúbicos por segundo. Tá? Que isso não foi previsto. Por todos os estudos que vocês entraram, para licenciamento, para tudo, nenhum dia vocês disseram que o reservatório tinha que baixar 300 metros cúbicos por segundo, tanto é que vocês não botaram nem comporta no fundo do reservatório. Doutor Joaquim, da mesma maneira que nas bacias do Paraíba do Sul e São Francisco, depois de vivenciada essa crise hídrica, que para essas bacias e para o Tocantins também foi a maior do histórico, não tenho dúvida nenhuma que assim que a gente tiver uma situação um pouco menos desfavorável, a gente vai ter que sentar à mesa para discutir exatamente essa ótica, a ótica da sustentabilidade da operação dos principais reservatórios do Tocantins, como a gente fez no Paraíba do Sul e no São Francisco, sob a ótica de gestão de usos múltiplos, sem dúvida nenhuma. Não é mais só o setor elétrico. O setor elétrico vai mostrar as suas variáveis, a importância desse reservatório para o sistema, os outros setores usuários também, e a gente vai chegar a um denominador comum como a gente chegou no Paraíba do Sul e no São Francisco, sem dúvida nenhuma. Pronto, você chegou onde eu queria. Você chegou no ponto que nós vamos regular essa bacia também, tá certo? Vamos discutir vazões sustentáveis para a Serra da Mesa, para o reservatório recuperar no longo prazo, tá certo? Aqui, se nós tivéssemos feito todas as condições, desde setembro, como você disse que conseguiu, se a gente tivesse, se você botar a uma percentagem que não era possível em setembro por causa dos 750 lá de estreito, tá certo? Mas vamos dizer que a partir de um determinado momento, sei lá, dezembro, janeiro, então teria 3% a mais, 4% a mais. Tá? Esse era o ponto que teria. Não teria enchido o reservatório. Tá certo? O que enche o reservatório é uma política de operação de longo prazo. E essa política de operação de longo prazo, nós estamos afirmando com toda a convicção que o reservatório não consegue operar a níveis de 2, 3 turbinas com uma frequência grande. Tá? Ele tem que ficar operando quase que uma turbina só o tempo todo. Bom, mas vamos fazer esses estudos. A Ana vai chamar todos para fazer uma nova regra de operação para o sistema do Tocantins. Tá? Isso aí é uma coisa que vai ser incorporada, claro, nas discussões, com a participação dos governos dos estados, com a participação de todos, operadores, agentes, tudo mais. Tá certo? Bom, vamos continuar. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Fora a ineficiência da Ana e do FUNAI? Só para complementar apenas, né? Nós estamos pensando só pelo chuvoso, e aonde nós, pela Secretaria, nós estamos aqui na cabeceira, que é onde começa tudo isso, nós temos que começar também a investir, tá certo que nós temos um problema político na história, que é investir nas nascentes, investir nos municípios que produzem água. Ok, mas então, olha, nós temos que recuperar nascentes, temos que fazer mais investimento. Sem cortando, esse é um outro assunto, revitalização de bacia, outras coisas, nós apoiamos totalmente, a Ana tem um apoio de programa de produtor de água, outras coisas, mas não é mandato desse local. Eu até sensibilizo você para criar um fórum aí com os secretários de meio ambiente, dos estados, do município, para discutir esse assunto, mas não vai ser discutido aqui nesse assunto, nessa Câmara. Bom, mas estou concordando com você e vou participar da reunião que você programar. Pronto. Tem alguém mais que gostaria de comentar sobre o que a gente falou aqui, ou outro assunto de natureza geral? Guilherme do MME. Por favor. Bom, Joaquim, eu só gostaria de registrar assim, que o entendimento nosso do MME não é que nesse momento há ineficiência desse ou daquele ator desse processo, até porque fomos nós aqui em janeiro que solicitamos aí o estudo do ONS de Furnas para redução da vazão para 100. Encaminhamos o ofício do MME pedindo estudos para que a gente pudesse, na reunião somente de fevereiro, estar avaliando isso. E ainda em fevereiro a Ana emitiu a resolução. Então, de maneira alguma, há ineficiência nesse processo por parte da Ana. Talvez nós temos que fazer uma meia-culpa do setor elétrico também, de não ter feito essa solicitação, talvez com uma antecedência maior. Como o Paulo Diniz falou, aí, desde setembro se vislumbra essa questão. Na reunião que eu tive aqui de outubro, eu, até por desconhecer naquele momento exatamente quais eram as restrições da bacia, questionei a questão de redução de defluência de Serra da Mesa,
mas me foi informado que tinha que se manter o nível lá de 744 em estreito. Então, à medida que se iniciasse o período de chuvas, iria-se começar a avaliar essa questão. E, efetivamente, o estudo só foi feito em fevereiro. Em fevereiro que se pôde tomar essa decisão. Então, a gente está tratando de um cenário crítico, que esse ano não está se configurando tão crítico quanto o ano passado, mas de forma alguma a gente pode tomar o ano passado como um cenário de referência, porque exatamente o ano passado nós chegamos próximos dos 5%, que, como já foi informado pela Ana aqui, é o 5% que você desliga a usina, não tem, em tese, condições de operar uma máquina com 300 metros cúbicos por segundo. Então, na verdade, a gente perderia a controlabilidade da vazão a jusante da usina, à medida que tivesse que desligar. O que entrasse de afluência sairia. Então, seria um cenário caótico. Então, bem por isso, a gente vem reforçando aqui a necessidade de se fazer os estudos de recuperação agora, no curto prazo, mas depois discutir o médio e longo prazo, claro, para essa bacia. Não tem condições no reservatório dessa magnitude ficar operando entre 5% e 15% todo ano. Esse estudo para a recuperação do médio prazo tem que ser feito e será feito à medida que a gente consiga ter um fôlego aqui nesse momento de criticidade, assim como foi feito lá para São Francisco e para os demais bacias. Era isso. Ok. Eu acho que a gente está convergindo. O que é convergindo? E as coisas eu acho que tem que convergir tirando a culpa das pessoas. Quer dizer, não adianta chegar a dizer, foi ineficiência de um, de outro, que as coisas não acontecem. Então, eu vou botar na tela aqui a data do ofício que chegou a Ana, por favor. Bom, ele vai botar na tela para ver quando o processo oficialmente entrou na ANA, que aí starta todo um mecanismo de pareceres técnicos, análise de procuradoria, resolução de diretoria, tudo mais. Olha a data, 31 de janeiro de 2018. Agora bota a data da resolução, Ana. Resolução, Ana, 20 de fevereiro. Eu duvido que algum órgão do setor elétrico tivesse feito isso. Levanta aí, e com carnaval e tudo no meio. Levanta aí o que foi assinado. Ad referendo da diretoria. Tá certo? E depois a diretoria teria que se reunir. Então, bom, mas isso aí é só para mostrar que não adianta ficar passando o problema para os outros. O problema é de todos nós queremos a recuperação do sistema e para isso nós estamos aqui, tá certo? E nós não podemos ficar vivendo, remoendo, que se fosse isso, se fosse isso, se fosse isso. Todos nós temos que pensar a visão para frente. A visão para frente é baixar a vazão quando for possível, tentar que esse teste subsidie uma resolução definitiva, que não precise mais ser renovada, isso fica incorporado nos processos da usina, tá certo? Isso é o que todos nós queremos. Agora, depois nós vamos ter que também discutir vazões máximas que podem ser geradas pela usina em determinadas condições. Se o reservatório está em determinadas condições, não pode gerar. Mas tem o problema da térmica aqui, o setor elétrico, não sei o que, tudo bem. Vamos discutir isso e botar a conta de cada um no processo. Bom, encerrada essa parte da reunião, alguém tem outro assunto de natureza geral que gostaria de comentar? Não. Então, nós estamos fazendo essa reunião com uma frequência mais ou menos mensal, né? Então, hoje nós estamos no dia 27. Vamos ver que dia a gente poderia pensar. Que dia? Pode ser numa terça-feira 24? Alguém tem alguma coisa contrária? Terça-feira 24 de abril? Não. Então, pronto.
Então, vamos marcar para terça-feira, 24. E antes disso, nós vamos tentar ver como a gente se articula com os órgãos gestores do Estado, com a ONS, para a gente tentar criar um grupo, como criamos do São Francisco, para estudar as novas regras de operação do sistema do Tocantins, tá? Então, vamos ver como a gente leva para essa linha. Então, queria agradecer a presença de todos e chamá-los para essa data nova, 24, para a gente continuar a nossa discussão. Muito obrigado.